Boa tarde. Começar a nossa live de hoje sobre as medidas e reflexões sobre... Olá, doutor Marcelo, vou já te chamar. Só colocar aqui o título da nossa live, medidas e reflexões sobre os impactos da crise em redenção e jurisdições. E a gente já começa, que aí o título fica fixado pra gente, quem entrar depois, pronto, saber do que a gente está falando. Pronto, doutor. Já... Desculpem o atraso de 4 minutos, eu tive uma reunião na rua correndo. Oi, doutor Marcelo. Olá, tudo bem, Hoje professora? chegou a sua vez, né? Tão assíduo nas Pois nossas é, lives eu tô desde até com abril. traje, ó. Eu tô com traje já pra nossa live, ó. Especificamente pra live, tá aqui. Vou ficar assim, professora. Ai, meu Deus, bacana. Vamos lá, então. Desculpe o meu atraso. Eu tive que ir com o cliente 15 para as 4. Achei que 4h30 me liberar e nada. Só Não, consegui tudo correr bem, agora. E eu até ia tudo bem. fazer a live na rua, mas 6 horas a gente terminando a live tem hoje o lançamento da nossa comissão, né, da ESA Sim, de Inovação e Estratégia. Já convido todo mundo a participar. É uma eu novidade vi. muito legal para as subseções, para os escritórios de advocacia. A gente vai começar o projeto pelas subseções. Então, vai ser bem bacana vocês ouvirem lá. Não vou, só vou dar aqui a chamada, né? Não vou falar spoiler, que é para vocês participarem lá no canal do YouTube. Bacana, E professora. então, Seu desculpa aí o meu site. atraso de 4 minutinhos para a gente entrar. Isso nem ocorre, normalmente é em ponto. 5 horas eu estou aqui tranquilo. Mas vamos lá, doutor Marcelo, muito obrigada. Primeiro, pelo seu prestígio de sempre, sempre está acompanhando as nossas atividades, participando. Isso é muito importante Sim, para a gente. Obrigada por ter topado também estar aqui conosco nesse momento do mês da advocacia, nessa programação. Já conversamos com vários colegas, presidentes de outras subseções, mas sempre é uma grande oportunidade da gente conversar com as presidências das subseções e ouvir a realidade da advocacia na região de vocês, que como o nosso estado é tão grande, as realidades também são muito diferentes, né? Eu acho que são. alguns pontos são uníssonos, realmente são alguns pontos comuns de lutas que a gente tem em comum, mas outros são diferentes e é importante que a gente conheça. Então, após todos os agradecimentos de coração, passo a palavra para você explicar para a gente como é que foi esse momento. E está sendo, né? Eu acho que o pior já passou dessa crise, principalmente quando o judiciário fechou, quando tudo parou. Agora as coisas estão retomando aos poucos. E como é que funcionou, como é que aconteceu, como é que a advocacia da região de Redenção se posicionou, quais as dificuldades que vocês tiveram por aí. A gente quer te ouvir nessa tarde. É contigo. Tá, professora, obrigado. Primeiro, eu que quero agradecer o convite e para mim foi uma grande satisfação. Por incrível que pareça, eu me senti mais próximo de você, da ESA, através desse sistema virtual, porque a gente já Verdade. participou de colégio de presidentes e a gente não teve tanta proximidade assim. Então, eu fiz questão de participar da maioria das lives, porque esse é Travou um pouquinho a internet. Tá voltando, gente. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Caiu a internet do doutor Marcelo. Isso, manda os coraçõezinhos por enquanto, que ele vai já voltar para a gente dar continuidade para a nossa conversa de hoje. Nessa quinta-feira, 27 de agosto. A minha também congelou, doutora Laura? Ou agora tá normal? Pronto, doutor Marcelo já retornou.
Vamos agora, é tudo dar certo. É a nossa famosa internet que nos deixa na mão. Pronto. Olá, professora, Congelou um bocadinho. será que foi essa camiseta que fez cair a conexão, professora? Pode ser, Mas vamos, né? Não eu não sei, sei não, energias. não sei não, mas vamos lá. Então, professora, assim, foi muito bom a gente poder estreitar essa relação com a ESA, com você Sim, principalmente, que a gente criou esse vínculo aí que vai sair fortificado depois dessa pandemia. A situação é caótica, ela veio escancarar alguns problemas e abrir ainda mais feridas que já existiam antes da pandemia, que é relacionado principalmente em relação ao judiciário. Que, de fato, na nossa ótica, não era já satisfatório em alguns pontos aqui na região, e a pandemia veio realmente para enterrar, em algum momento, a advocacia daqui. A gente passou e ainda passa por muita dificuldade, porque durante a pandemia, eu penso que era a grande oportunidade para se digitalizar os processos, por exemplo, porque o maior acervo aqui ainda é de processo físico. E a gente soube, né? A gente não tem como dizer que são informações oficiais, mas a gente soube que teve juiz que orientou os servidores a não trabalharem durante a pandemia nos processos físicos, sob o risco de contágio. Então, tem os processos físicos em determinadas varas aqui, eu vou dizer em determinada vara, realmente não teve nenhum andamento. Então, os processos eletrônicos lá, dentro das limitações de prazo, de funcionamento, eles funcionaram. Mas não foram suficientes. Para se ter uma ideia, a gente teve dificuldade para proceder a levantamento de alvará, que realmente é o verdadeiro alimento do advogado, e a gente com dificuldade para comparecer na caixa. Eu cheguei até ao extremo de registrar um boletim de ocorrência contra o gerente da caixa daqui na Polícia Federal, porque ele estava, via de regra, descumprindo ordem judicial. Não estava atendendo a gente. claro. Então, fica todo mundo com os nervos à flor da pele, professora. E assim, a situação ainda está insustentável. Redenção começou uma crescente muito grande de contágio. Nessa noite mesmo, a gente teve a infelicidade de perder o nosso prefeito daqui, que faleceu. Hoje está um dia de muita comoção aqui. Ele estava se recuperando da Covid, já estava curado, ele estava com previsão de alta para domingo. E ontem ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e pegou todo mundo aqui de surpresa. Está sendo uma grande tristeza para todos nós aqui. Está todo mundo comovido. Eu acho que Redenção, no boletim de 2 dias atrás, estavam registrados 2.990 contaminados, com 41 óbitos. Mas eu acho que a gente já superou essa marca. Eu não consegui pegar o boletim atualizado de hoje, mas a gente certamente já passou dos 3.000 contaminados. Óbvio que a maioria é recuperada. Sim. Mas essa doença, ela realmente está causando muito estrago, está dificultando o nosso trabalho também. O judiciário, eu vou dizer aqui em Redenção, infelizmente a gente não tem um diálogo muito produtivo com a direção daqui. A gente tem ainda um certo entrave, a gente tem que oficiar muitas coisas, a gente tem que pedir ajuda da seccional. A gente chegou ao ponto de fazer um pedido de providência no CNJ durante esse período de pandemia. Então, eu não vou nem dizer o porquê dessa camiseta, mas os advogados que atuam na área criminal estão sendo humilhados no sistema prisional. A gente não consegue um mínimo que é o exercício da nossa profissão, professor. E o mínimo que se garante da nossa profissão é entrevista com o nosso cliente, seja onde... Congelou um pouquinho, né? Voltou. Mesmo que ele estivesse submetido a um regime disciplinar diferenciado, ele não fica incomunicável com o advogado. Claro. Esse ato recente do senhor secretário, que ele suspendeu todos os atendimentos no estado todo por conta de um incidente em Santa Isabel, isso afronta a própria lei de execução penal. Ela veda punições coletivas. Ele cita muito o parágrafo único do artigo 41 da lei de execução penal, mas se esquece do artigo 45, que impede a punição coletiva. Então, quer dizer, por ato de detentos lá de Santa Isabel, todo o sistema carcerário do estado do Pará foi punido.
Isso sem falar que esses cidadãos, porque eles, apesar de tudo, eles são cidadãos, doutor, que estão lá. Eles ainda não têm o direito de visita desde quando se instalou a pandemia. Então, a gente passa por um sistema de incompetência e ineficiência da hoje SEAP, que já se alastra há muitos anos, que é quando do cumprimento de alvará de soltura. A SEAP ela se orgulha muito de ter implantado normas tecnológicas, como esse agendamento, que fica muito a critério deles, o dia que funciona ou não, mas quando é para se cumprir um alvará de soltura, o alvará chega lá, tem empresa que sai 2, 3 dias depois com o alvará dentro da SEAP. E se você não fica no pé, o alvará chega de manhã e no final do dia que o detento sai. Então a gente tem um sistema que é muito eficiente para punir, para prender, para condenar, mas para salvaguarda de direitos e garantias, ele é ineficiente. E isso quem sofre com essas punições? Família e quem é restringido no seu direito de exercício da profissão, nós advogados. A gente está ao ponto de precisar de uma decisão do STF dizer que a gente pode ser atendido por juiz, independente de agendamento. Então, o óbvio sendo... garantir o que já é garantido constitucionalmente. O óbvio sendo postulado, o óbvio sendo discutido. Então, é muito desanimador esse cenário. E a gente tenta aqui ajudar de alguma forma ou dar alguma mensagem de estímulo, de esperança para os jovens advogados que estão sofrendo muito. Sim. A gente teve sessões virtuais aqui de credenciamento de novos advogados e a palavra essa é a vida de advogado. A gente cresce, a gente serve de sustentáculo para os nossos constituintes em momentos de dificuldade. Porque se a gente mesmo perde a esperança, o cidadão vai procurar quem, professor? Então a gente está ali. O papel é fundamental e tão essencial que nós não conseguimos, nós não paramos, né? Porque muito trabalho existia para a advocacia no momento do lockdown, no momento do isolamento total, enfim, porque o trabalho é essencial. E como você falou, se nós desistirmos, a sociedade vai estar entregue a quem? A gente não pode desistir. Exatamente. É desanimador, essas situações ocorrem, com certeza, faz a gente desacreditar na profissão, né? A gente rever por que eu escolhi isso, mas com certeza quando vem as vitórias, a gente anima, se motiva. Sim, é um sopro, é um sopro de ânimo. Demorar, mas elas vêm. Porque é o correto que elas venham, né? É o legal que elas venham, é o extremamente democrático, é o extremamente constitucional que elas venham. Doutor Afonso Furtado, obrigada, doutor Afonso Furtado, que está até comentando que o segmento da advocacia criminal está sendo duramente punido por conta de todo esse contexto. Com certeza. Um abraço para todo mundo. Eu estou longe do celular porque eu preciso fazer esse enquadramento aqui. Eu não enxergo as pessoas ali. Mas um abraço para todo mundo. Longe, eu pedi minha mãe também para avisar a minha família, que é bem grande, para todo mundo entrar, prestigiar. Então, legal. Um abraço para todo mundo. Eu sei que o pessoal da subseção está aqui também, que está sofrendo muito. E está bombando aqui, eu estou vendo os números, só cresce de gente, né? Marcelo. Vamos lá, hashtag Fora Jarbas. Hashtag Fora Jarbas, vamos lá. E me diga uma coisa, nesse momento de pandemia, o que é que a OAB de redenção, a subseção de redenção, pôde fazer para ajudar a advocacia da região? Porque muitos advogados e advogadas ficaram realmente sem trabalhar, sem renda. Sim. Né? Professora, a gente... de saúde, enfim. Sim. A gente teve aqui eixos de atuação. A gente atuou em prol da classe, atuou em prol da sociedade, fazendo parte do gabinete de crise também, que ditava as normas aqui do município para fins de restrições, ao direito de locomoção. Em relação à classe, a primeira grande luta que foi incansável e eu acho que ainda existe até hoje é perante as instituições financeiras para fazer valer o cumprimento das decisões judiciais, para expedição de alvará, precatório. Isso foi muito, muito cansativo. No início, a gente teve uma preocupação também de elaborar um informativo com todas as normas de todos os tribunais e instituições jurídicas sobre funcionamento. Também. Então, a gente fez uma espécie de catálogo. No Tribunal de Justiça, vigora a portaria número tal, com resolução número tal, o expediente está assim, os e-mails de contato são esses, a forma de protocolizar é essa. E dentro das comarcas onde a nossa subseção
abarca, né, o nosso trabalho de atuação. E, além disso, a gente fez, professor, uma parceria com a faculdade FIC, a Faculdade Integrada Carajás daqui, e com os detentos. Em que sentido? A gente comprou material, seja de tecido para a produção de máscaras, como material para a confecção da produção do álcool 70%. Aqui a FIC ela tem um curso de farmácia, então um professor orientando os alunos com o material que a gente disponibilizou, eles produziram todo o material para a gente, não cobrou nada, a gente produziu para os advogados, para os familiares. As máscaras com os tecidos que a gente comprou foram produzidas pelos detentos, a gente consertou umas máquinas de costura que lá tinham, e a gente mandou material, foram mais de 4.000 máscaras produzidas pelos detentos, que foram todas documentadas para fins de remissão de pena também. Então a gente distribuiu para a classe, distribuiu para familiares, distribuiu para amigos, para pessoas que precisavam. E essa parceria com o presídio, pelo menos, ela acabou se estendendo para outras instituições. O presídio, através dos detentos, esses que o Jarbas adora privar de direitos mínimos, eles que confeccionam o material de proteção individual do Hospital Regional daqui, que é o nosso grande centro de saúde, que atende 15 municípios. Se for contar todo o município da região do Araguaia, dá mais de 800.000 pessoas. E esse material é disponibilizado para os profissionais de saúde de lá, detentos de redenção, com ajuda, com doação. A gente também fez uma campanha de vacinação contra a gripe para os advogados daqui. A gente já foi para advogados e familiares. Tem a campanha agora de sarampo, que a gente quer incluir também para todos. A gente está tentando fazer um projeto piloto aqui, professor, ele é meio ousado. A gente já superou aquela barreira de questão jurídica, que eu já me consultei, já pesquisei, porque não pode, as unidades hospitalares, clínicas, não podem firmar plano de saúde diretamente com o consumidor, tem que ser regulamentado pela ANS, tem que ser uma operadora específica para isso. Mas a nossa ideia aqui, a nossa diretoria, a gente, desde o início da gestão, que era o nosso grande foco, tentar, de alguma forma, amparar os advogados sobre o aspecto da saúde. Fazer um convênio com unidades daqui e criar um pacto como se fosse um sistema pré-pago de prestação de serviços. A gente paga por mês um valor, sei lá, a gente vai discutir isso, de 100, 200 reais, para que a gente faça jus a determinados serviços e procedimentos pelo período de 6 meses ou um ano. Então a gente pagaria 100 reais durante um ano para fazer jus durante os 6 meses a um ultrassom, a uma tomografia, a 2 consultas, a 1 dia de internação, alguma coisa assim. E eu já tive o cuidado de pesquisar, de consultar colegas de comissão de saúde, que não há vedação jurídica para isso. A gente só quer formatar de um modo que a gente consiga propiciar isso para a classe e para os familiares também, obviamente para aqueles que não têm condição de um plano de saúde. A gente firmou um convênio com laboratórios daqui, o teste de IgG e IgM para a Covid, que era cobrado no início em torno de 300 reais, a gente conseguiu fazer para a classe e para familiares por 150. O teste de antígeno, aquele do cotonete no nariz, que parece que está atravessando a sua cabeça. Pois aquele lá a gente conseguiu a um preço de 250 reais também, que aqui é mais de 350, 350 esse exame. Então, dentro das nossas limitações, a gente está tentando amenizar esse momento aí de dificuldade para todo mundo. Teve aquela ajuda também, aquele auxílio da OAB, né, para alguns advogados aqui. Alguns advogados daqui, eles postularam e fizeram uso desse benefício. E a nossa subseção, a gente tem uma dificuldade muito grande, professor, que talvez a tecnologia ajude, mas acho que não vai ser suficiente. E a gente é responsável também pela comarca de Santana do Araguaia, que fica a 180 quilômetros daqui, mas é uma estrada extremamente criminosa, acidente a todo instante, 180 quilômetros em que se faz em pelo menos 3 horas e meia, 4 horas de viagem.
Isso se você quiser chegar vivo lá. Eu mesmo já capotei o carro nessa estrada. Nossa! E eu acho uma injustiça com a nossa subseção, que não consegue chegar até lá, não consegue oferecer um trabalho digno para os colegas. E eu não acho justo com os colegas também, que ficam um pouco esquecidos. Claro. Então, eu até junto com a diretoria, a gente fez um compromisso de realmente tentar, junto ao Conselho Seccional, a criação da subseção de Santana do Araguaia. Porque não existe outra solução, professor. A gente sabe que, por um lado, vai ser um determinado custo para a seccional, mas é um custo que vai ser necessário, ele é imprescindível para que a gente possa dignificar a nossa classe, a nossa profissão em Santana do Araguaia. E tem alguém de Santana do Araguaia aqui assistindo a gente, olha. Sim, Doutora sim. Eva está dizendo, advogados santanenses pedem socorro. Legal. E olha, porque... tem mais aqui, doutor William, nós advogados de Santana do Araguaia sofremos com isso. Sim, porque... Outro Thiago, OAB Santana já, tá vendo? Todo mundo... Exatamente. Primeiro Fora Jarbas, depois OAB Santana. Sim, isso já tiveram vários aqui que replicaram o teu Fora Jarbas. Registrar aqui a presença do doutor Jader Kawaj, nosso conselheiro federal. Meu amigo, tô com saudade demais do Jarbas. Doutor eu Cacau gosto de... tá aqui também. Meu irmão, Cacau. Mais acima, eu acho que foi a doutora Maura, a doutora Manuela também estão aqui, que já fizeram as lives aqui com a gente, estão aqui prestigiando. Mas, doutor Marcelo, parabéns por todo esse trabalho, fantástico esse teu projeto junto aos presos. Eu acho muito bacana, né, a gente conversar sobre essas ações de cada presidência, de cada subseção, porque são casos de boas práticas que outras subseções, né, que estejam nos ouvindo, surgem essas ideias e podem ser replicadas. Eu sempre acho muito legal esses brainstorms que a gente faz, justamente por isso. Porque tu pensaste em algo que outra pessoa não pensou, vamos replicar essa boa prática. Sim, e não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum copiar. Esse plágio pode, né? Esse plágio pode. O que pode. É bom deve ser copiado, né? Então, assim, parabéns mesmo, porque eu não conhecia esse teu trabalho. Acho que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo também não conheciam. É nosso, o trabalho é nosso. É trabalho da doutora Luciana, doutora Beatriz, doutora Paula, doutora Ludmila, doutora Oliriomar. A gente tem comissões aqui com jovens advogados extremamente atuantes. A gente teve um incidente infeliz aqui de deflagração de uma investigação de prática de tortura dentro do presídio também. E que isso suga muito a gente, porque a gente percebe que tem retaliação com a classe. E esses projetos aí com o presídio é um que eu faço questão, porque, professora, eu acho que a gente ainda é a única subseção que tem, dentre um dos seus funcionários, um detento, que é o Bruno Menezes. Ele não é só nosso funcionário, que a gente conseguiu o convênio com a SEAP, como, lógico que por intervenção e imediata atuação do nosso presidente Alberto Campos, que consentiu com o projeto, mas o Bruno também ele é estudante de Direito na faculdade daqui. Então, ele é a gente quer mostrar para as pessoas que realmente, se tiver oportunidade, e a oportunidade tem que partir de nós, os caras se recuperam sim. Eles querem oportunidade. Eu conversei ontem com o atual presidente da ACIR, que é a Associação Comercial daqui de Redenção, e propus a ideia para ele estimular os empresários, a gente fazer uma campanha dos empresários contratarem os detentos que têm bom comportamento. Que, querendo ou não, eles têm um benefício, os empresários. É uma mão de obra um pouco mais barata, porque a lei de execução penal permite que se pague apenas 3/4 do salário mínimo, que não vai precisar pagar alguns direitos sociais. Então, querendo ou não, tem uma troca financeira também. E, por outro lado, o preso, às vezes, ele prefere até trabalhar de graça. E toda uma responsabilidade social, né? Que a gente com certeza. Da inserção dessa pessoa no mercado. Isso é o mais importante. Acho que vai ser a nossa próxima campanha aqui com a associação comercial, com os empresários, vai ser essa de mobilizar todo o comércio aí para contratar aqueles que querem e pedem uma oportunidade. Perfeito. Eu acho que é um trabalho que vai muito importante. É muito importante porque não apenas pessoas que não são da área do direito, como até advogados e advogadas, alunos de direito, que enxergam
o preso como uma pessoa que, já que praticou alguma ilicitude, ela tem o dever de ficar ali dentro, ela tem o dever de ser maltratada, de ser mal cuidada. E não é Sim. essa ótica. Aquela pessoa é uma pessoa igual a nós, que se errou e que se a justiça verificou que errou e a condenou, ela está ali pagando a sua pena, mas ela tem que ser tratada com todo respeito, com todos os direitos que lhe são inerentes, né? E isso as pessoas Pois não é, conseguem compreender, é uma coisa assim muito difícil de colocar na cabeça das pessoas às é vezes. difícil explicar isso para os próprios colegas, professor, que isso está na Constituição. Sim, Isso está na Constituição, está na lei, a gente está defendendo a lei. A gente está defendendo lei. Então, às vezes, você fica até acanhado de falar que não é vedada a prática de tortura contra preso. As pessoas acham estranho, você parece que você está defendendo a prática do crime pelos presos. isso, Sendo que o próprio agente estatal que está sendo criminoso nessa história, nesse exatamente. contexto. Então, a gente tem que levantar a voz, sim, tem que resistir, tem que falar. A gente sempre tem um guia, né, professora, para atuar, seja enquanto advogado, seja enquanto representante do sistema da OAB. O nosso guia é a Constituição. Ela que vai iluminar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar. Tendo o estatuto também para invocar as nossas prerrogativas, que a gente tem que ter um mínimo de liberdade de atuação. Então, tá difícil lutar Doutor Henry contra... colocou aqui uma coisa até bonita, assim, por uma advocacia humanizada, né? Pelo menos Sim, nós, advogados e advogadas, lutemos por essa advocacia humanizada, respeitando todas as pessoas, independentemente do que elas fizeram, do que elas não fizeram, do que elas são ou do que elas deixam de fazer. E mas esse é o todos nosso têm o direito juramento. de defesa. Nosso O juramento juramento. é esse, professor. Então, Alguém colocou aqui, doutora Ludmila, e no juramento que nós, advogados, prestamos perante nossa instituição. É exatamente o que a gente faz. o nosso juramento é um guia muito bom para ser seguido. É uma cartilha bem Sim. bacana, básica. Então, olha, doutor Marcelo, parabéns por tudo que você fez aí à frente da subseção, com toda essa equipe que você nomeou, alguns que devem ter outros tantos aí que não dá para nomear todo mundo, mas que com certeza sozinho a gente não é capaz de fazer tudo isso, né? Não, Porque nossa, tu tens uma nossa. equipe maravilhosa, unida, capitaneada com toda a tua competência, obviamente, que conseguiste envolver essas pessoas e fazer todo mundo trabalhar, se empenhar e se dedicar. E para todo mundo ver também o seguinte, né? Todo esse trabalho foi feito no momento que está todo mundo com medo dentro de casa de se contaminar, de morrer, de perder pessoas. E a advocacia de redenção, a subseção de redenção foi para a rua, foi trabalhar, foi defender a sociedade, foi lutar pela classe. Não ficou Doação de quieta. cestas básicas, viu? Que eu tô lembrando aqui, que eu tô com Então fale. doação de cesta básica também, a comissão AB Social também montou, acho que mais de 30, 40 cestas para doação aqui. Então a gente trabalhou muito, o pessoal está trabalhando muito aqui, tanto em prol da classe como em prol da sociedade. E é por isso que essa demanda de Santana, de uma subseção lá, professor, ela é importante, porque a OAB ela é uma instituição que ela fortalece a classe, mas ela também promove a cidadania para a coletividade. Então, é importante isso, as instituições jurídicas da sociedade civil, elas respeitam e gostam quando a OAB participa disso, dessa transformação dentro da sociedade. Então, eu penso que vai ser uma grande melhora na cidade de Santana como um todo. A sociedade só tem a ganhar com essa subseção lá que fica aqui o nosso compromisso de, o quanto antes, já fazer esse pedido de criação da subseção lá, de que eu sei que já tem mais de 15 advogados atuantes lá, que é o mínimo que se exige pelo estatuto da OAB, acho que lá no parágrafo 1º do artigo 60 do estatuto. E a gente vai lutar por isso. Começou-se a campanha, então. Aproveitar, olha, o doutor Afonso Lobato, Sim. nosso outro conselheiro federal, está aqui. Doutor André Tocantins, que é conselheiro também. Doutora Maura, já falei seu nome, que a senhora já tinha entrado também, né? De começar essa campanha aí por uma nova subseção em Santana do Araguaia. E me diga uma coisa, doutor Marcelo, como é que ficou a questão das atividades econômicas na região de Redenção?
Tudo fechou, teve o lockdown também, já voltaram todas as atividades, mas ainda com as restrições, ainda a obrigação de usar máscara, enfim. Como é que ficou a questão da economia nessa região? Sim, no início, que foi em março, com aquele susto, realmente teve um primeiro decreto, que eu até participei da discussão, onde se determinou o fechamento de tudo mesmo, foi um lockdown. Mas durou entre 4 e 5 dias, as pessoas começaram a ficar desesperadas também para trabalhar. Hoje, como é que está aqui? O comércio foi muito impactado com essas medidas restritivas. Lógico que tem o viés também da saúde pública, o ramo de alimentação, as academias que ficaram literalmente fechadas por muito tempo. Foi recente o retorno das academias aqui. Vigora um decreto que os bares, restaurantes hoje podem abrir, mas existem as restrições de quantidade de mesas, distanciamento. É obrigatório o uso de máscara em via pública. Então, as pessoas estão fazendo suas caminhadas, mas todas protegidas também. Existem cabines de desinfecção dentro da cidade também. O comércio todo está funcionando hoje, mas teve um período que serviços não essenciais ficaram fechados. Houve manifestações entre os empresários nesse sentido, e a gente, lógico que entende. A gente tentava equacionar, porque a gente fazia parte do gabinete de crise, que foi um órgão consultivo que municiava a gestão municipal para poder traçar as diretrizes dos decretos que foram publicados. Então, a economia foi muito impactada, mas o forte realmente de redenção é o comércio, o pessoal está bastante aguerrido, eles estão se recuperando, né? A gente tem uma economia muito forte aqui na região, a atividade pecuária também, o agronegócio aqui não parou em momento algum. O E a gente agronegócio é uma está... das atividades que não parou no Brasil, né? Pelo E contrário. na nossa região é muito forte e que deu um sustento muito grande aqui também. Atos de solidariedade aqui, instituições fizeram aquelas lives beneficentes para arrecadar. Com Teve a QR jantinha Code, né, para fazer solidária, depósito. teve jantinha solidária aqui, que tinha um restaurante aqui que fornecia todo dia marmita para pessoas que tinham necessidades. As pessoas se ajudaram. E hoje estão correndo atrás aí para recuperar o tempo que foi perdido, se cuidando, né? Cuidando da saúde, e agora tentando Correr alavancar atrás do a economia. trabalho, né? Sim, sim. Mas foi de tudo que a pandemia trouxe de ruim, alguns pontos que a gente pôde ver, como esses exemplos de solidariedade que tu mencionaste, são exemplos que ficam marcados, né? E que deixam um sentimento de que o ser humano ainda tem jeito, que muitas pessoas realmente conseguiram parar, olhar para o próximo, tentar se ajudar com o pouco que tem. Porque eu digo isso, às vezes você tem 10 cobertores e dar um é muito fácil. Mas se você tem um cobertor, você vai dar para o próximo. E a gente viu pessoas fazendo isso. Aquela que pouco tinha estava ajudando o vizinho, estava ajudando o amigo, o parente. E isso dava e continua dando um ar de esperança na sociedade, no ser humano, de que a gente pode, né, modificar e podemos ser pessoas melhores, olhando mais para o próximo, aí volta para a advocacia humanizada, para a advocacia que se preocupa com o próximo, realmente se preocupa com o cidadão, seja ele quem for. E qual que... Olha, doutor Alberto está falando aqui, Marcelo Mendanha, temos que ir a Santana do Araguaia. Pronto, tá aí. Tá vendo? Essa live já serviu de campanha, olha aí. Já foi o primeiro passo. Vamos simples. Agora a gente vai com muito cuidado, porque realmente a estrada é perigosa e a gente quer que todos os nossos colegas, também os diretores da UAB, não sofram nenhum mal aí nessa estrada, que realmente é uma demanda já da sociedade. Que essa rodovia aqui, que é uma rodovia federal, ela tem feito muitas vítimas aqui. E vamos criar a subseção de Santana. Vamos inaugurar concurso lá da ESA, quando puder ser presencial, vamos todos. E vamos lá, doutor Marcelo, qual foi a área aí da advocacia mais demandada nesse período de pandemia? Que tu achas que a advocacia mais atuou? Foi na área trabalhista, foi na área empresarial, tributária? Porque a gente teve uma advocacia muito preventiva, né? Das pessoas estavam muito preocupadas com problemas jurídicos que poderiam vir a ocorrer.
posteriormente à pandemia, posteriormente à crise? Professora, eu acho assim que a advocacia, essa preventiva, que eu acho que atuou muito, até por conta dessa chuva de normas que tiveram para regulamentar as relações de trabalho, a advocacia trabalhista, eu não vou dizer que ela foi a mais rentável, mas eu acho que os colegas tiveram que trabalhar muito para poder orientar seus clientes, os empresários, para saber como lidar com as relações de trabalho, uma forma jurídica para manter o negócio. Eu acho que teve isso muito. A advocacia criminal é outra que não para, pode ser o que for. Em qualquer momento, a advocacia criminal ela não para, seja para atuar na fase de flagrante, e a gente teve um obstáculo muito grande que não estavam tendo as audiências de custódia, acesso a autos de investigação também, pedidos. A gente fez um pedido, inclusive, aqui, agora que eu estou lembrando, professora, a gente fez muita coisa e eu sou ruim de memória. Mas a gente fez um pedido coletivo para o juiz da execução penal aqui de prisão domiciliar para todos os presos que estavam no semiaberto também. Teve alguns pedidos que foram individuais que foram deferidos, mas o nosso pedido coletivo não foi deferido. A gente tinha dois argumentos, não só a pandemia, que, com base na resolução do CNJ, mas também na ilegalidade da inserção desses detentos no semiaberto no presídio daqui, que ele não é um presídio, não é um estabelecimento voltado para o semiaberto. Então, eles estão no semiaberto, mas com regras do fechado. Entendi. E a gente usou esse argumento também, mas o magistrado não deferiu esse pleito que a gente fez. Eu até cheguei a cogitar com o doutor Augusto Pantoja que a gente entrasse no tribunal, mas a gente não conseguiu ainda ter essa dedicação de tempo para pegar essas causas que realmente elas nos demandam muito tempo e a gente às vezes fica preocupado com os problemas pessoais, problemas de escritório, problemas dos nossos clientes, e a gente vai tentando levar da forma que dá. E a gente fez esse pleito também. E então, pelo menos o plantão funcionou nesse momento de pandemia, de crise, né? Ou foi deficitário? Só o problema, plantão funcionou com as limitações sempre, mas eu acho que a comunicação da advocacia com o judiciário ela foi muito defeituosa. Por parte do judiciário, a gente não foi disponibilizado telefones mesmo para a gente poder falar. Foi disponibilizado só o telefone do plantão, que é o que já é disponibilizado do plantão ordinário. Uhum. Mas, às vezes, para falar sobre causa que estava tramitando já antes da pandemia, que era urgente. Então, a gente não tinha um acesso direto à serventia ou ao próprio gabinete do magistrado para poder tratar dessas demandas. E até hoje a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Isso, mas com o retorno... Continuamos tendo a dificuldade de marcar reuniões e audiências com os magistrados, né? A gente está nessa luta aí para tentar reverter. Esse problema, a gente tem muito... Esse problema sério aqui, já não é de hoje, da dificuldade de diálogo, e não da nossa parte, lógico, né? Que a gente é bem... Mas com a direção do fórum daqui para discutir alguma coisa. A juíza do trabalho, ela fez uma reunião com a gente virtual, ela foi muito solícita em dar esclarecimento, em dizer o que ela podia fazer dentro das limitações impostas pelo TRT. Agora, isso a gente não vê por parte do Judiciário Estadual. A Justiça Federal, a gente tem a subseção judiciária aqui, da Justiça Federal, ela tem um ponto muito positivo. Nesse período de pandemia, a gente recebeu muitas intimações de digitalização dos processos físicos. E aí, outra coisa que eu lembrei também da nossa subseção, a gente tem 2 scanners e 2 computadores aqui que a gente disponibilizou para o judiciário para poder ajudar na digitalização. E foi até um apoio também do Alberto Campos nesse sentido. E a gente adquiriu os scanners, o mesmo modelo que é exigido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para não ter qualquer questionamento técnico em relação a isso. E a Justiça Estadual não teve esse time de aproveitar esse período e digitalizar. A Justiça Federal, sim, a gente disponibilizou. Eu até não sei se a doutora Luciana, se ela pode confirmar que a gente tinha emprestado para a Vara Federal, a gente já tinha oferecido também, que é um material que depois que a gente emprestar, a gente vai instalar em salas dos advogados para poder dar o suporte necessário para a classe. A gente instalou recentemente agora 2 salas na nossa subseção com o material fornecido pela seccional,
E a gente adquiriu um aqui também para os advogados que queiram fazer a sustentação orais nos tribunais e as audiências virtuais. Então, a gente tem 2 espaços na nossa subseção para o advogado poder trabalhar nessas plataformas. É só fazer o agendamento com o nosso colaborador e no dia e horário da sessão ou da audiência, a sala vai estar disponível para ele lá com toda a privacidade também, para ele poder trabalhar. Isso aí é fantástico, né? Essa possibilidade da advocacia poder usar a subseção nessa nova modalidade de realizar audiência, porque realmente é uma tecnologia que muitos não têm. Muitos utilizam as salas da OAB como ambientes de trabalho. Então, se não tiver essa tecnologia para eles fazerem as audiências, fica muito difícil. Olha, a doutora Lu Maringolo... É a doutora Luciana, a nossa bi. É a Luciana, Maringolo é o sobrenome. Ela está te lembrando que vocês também fizeram a campanha de conscientização do aumento da violência contra a mulher e do cuidado com a saúde mental. Ela fez um relatório e é que eu estava tentando achar ele aqui. A gente fez existe também uma campanha de acompanhamento psicológico e tem uma psicóloga que ficou à disposição da classe também para conversar com todo mundo. Ela fazia vídeo, ela fez vídeos de também para orientar, para acalmar. E esses vídeos foram feitos especificamente para os advogados. Importantíssimo. Tudo ideia das nossas diretoras e executado por elas. A campanha de conscientização de violência doméstica foi feito um material também nesse sentido. A nossa comissão de direito do consumidor, ela oficiou as escolas daqui para nortear em relação às mensalidades também. As escolas continuam paradas aí também. Porque as escolas, realmente o ensino infantil, que não tem produtividade as aulas virtuais, eles estavam cobrando mesmo assim. Então, a nossa comissão interviu nesse sentido para sugerir a suspensão da cobrança das aulas, porque muitos pais também estavam tirando os alunos, porque não tinha o porquê pagar para ter uma aula virtual com criança, né? Não ia ter muita produtividade. Então, a gente trabalhou muito aqui. Que bom que as doutoras estão lembrando aí. Que elas sabem que eu sou bom de memória. É muita coisa para lembrar, doutor Marcelo. Que bom, mas vocês estão todos de parabéns. Muito legal a gente estar ouvindo vocês, sabendo de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, que vocês fizeram. Porque eu sempre falo, né, que é muito importante a gente registrar as boas ações. Porque a gente tende a nossa sociedade a reclamar tanto das coisas. E vamos enaltecer, vamos elogiar, vamos registrar as coisas boas, porque eu acho que trazem energias positivas, enfim. E acho que dão mais ânimo, né, para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar nessa missão. A doutora Laura, que é uma querida doutora, que faz parte das comissões aqui da UAB, ela está sempre nas nossas lives, ela está aqui registrando. Que trabalho fantástico desenvolvido em Redenção por excelentes advogados que lá atuam. Parabéns a todos vocês. Olha aí, doutora Laura. Eu não posso também, não posso deixar de mandar um abraço, que eu sei que tem gente da Comissão de Prerrogativas da OAB Estadual na live. Então, assim, eu fiz parte do grupo de procuradores de prerrogativas, que é um trabalho fantástico, incansável que esses caras fazem, que eles são o alicerce da nossa instituição. Eles realmente estão disponíveis 24 horas, inclusive para atender a advogada que leva soco na boca. Inclusive, o Alberto ainda está aí. Eu queria pedir para o Alberto para ele oferecer cursos de defesa pessoal para os advogados. Né? Porque eu acho que a gente vai precisar agora também, professor, para quando for trabalhar, às vezes para entrar no presídio, a gente vai ter que se defender fisicamente. É só o que falta, né, doutor Marcelo? Não bastam mais argumentos jurídicos. A gente tem que a nossa defesa também tem que ser física. Então, vamos pôr a hashtag aí, aulas de defesa pessoal também. Não é? É uma tristeza, mas é a verdade. Se não fosse tão sério isso daí, né? Não seria uma brincadeira, mas infelizmente a gente chegar a ponto de ser agredido fisicamente por agentes do Estado dentro de um sistema todo já cercado, prisional, de indignar mesmo, e isso precisa acabar. Olha, a doutora Luciana está te lembrando mais aqui as vistorias na reforma do INSS, as tratativas para melhorar o atendimento dos advogados previdenciários que vocês fizeram. Exatamente. Inclusive, a doutora Luciana, a doutora Beatriz, elas ajudaram muito
na intermediação da nova sede aqui do INSS, porque eles estão agora numa sede provisória, então elas ajudaram na interlocução, inclusive com essa orientação também de regras de previdenciário. O grupo de advogados previdenciaristas aqui é muito unido, eles se ajudam muito. A doutora Luciana encabeça isso daí, fazendo material também de orientação. É muito bom, que bom. Pode falar mais aí, doutora, que eu sei que tem mais, doutora Luciana. O doutor Alberto está dizendo que o uniforme do curso vai ser a camisa que tu estás usando. Pronto, eu vou... Não, e eu vou confeccionar muitas camisas dessa para os familiares dos detentos que foram torturados aqui e foram levados de volta para Belém. Quer dizer, é o único caso criminal em que a vítima é punida. Porque nesse caso, por incrível que pareça, os detentos são as vítimas. E os agentes estão atuando aqui, normal. Continuaram, né? Eles estão aqui. Aí eu nunca vi isso, porque via de regra, quem é afastado de alguma coisa é o investigado. Mas não, aqui no caso foram as vítimas, que ficaram privadas, inclusive, da família. O local de cumprimento de pena deles é aqui. Então, eles tiveram a coragem de fazer denúncia de tortura. No dia seguinte, eles foram transferidos para Belém, sem consentimento do Ministério Público, sem ordem judicial. Então, tem que respirar fundo, é desrespeitoso. Né, é muita ilicitude. É desrespeitoso isso, e são regras básicas. O próprio Ministério Público, e eu queria até fazer um esclarecimento, porque saiu nos noticiários que foi a OAB que denunciou as torturas lá. A gente não denunciou. Eu fui alertado por um advogado no dia do advogado, 11 de agosto. Ele saiu da entrevista com o cliente no presídio e falou: doutor, meu cliente disse que teve tortura pesada no final de semana. Se a OAB for lá hoje fazer uma inspeção, vai pegar neguinho lá desfigurado. Ele falou essa expressão: o cara tá desfigurado. Eu falei: então tá bom. Eu chamei o doutor Augusto, a gente foi lá. Eu tive o cuidado de fazer um ofício solicitando a inspeção com base na resolução do Conselho Nacional de Política Criminal. E o diretor do presídio, sob orientação desse cidadão aqui, não permitiu a nossa entrada para fazer a inspeção. Tudo bem, eu não vou bater boca, o que eu vou fazer? Eu saí e liguei para o Ministério Público. Em 15 minutos o promotor chegou lá e, se valendo da prerrogativa dele, ele mesmo fez a inspeção, ele mesmo viu detentos com hematomas no corpo e determinou que o delegado instaurasse inquérito. Então, via de regra, a gente não denunciou, porque não foi a gente que viu, foi o próprio Ministério Público que viu. Foi o próprio promotor, doutor Luiz, que eu até elogiei o trabalho dele. Ele prontamente foi lá, passou o dia seguinte lá acompanhando as oitivas dos detentos, que a gente também fez isso. Os familiares ligam para a gente todo dia, professor. É um sofrimento que aquela regra lá de que a pena não passa da pessoa do condenado, ela não é observada, ela extrapola a pessoa do condenado. Teve detento que lá na delegacia, quando foi ouvido, ele conheceu a filha pela primeira vez. Ele nem conheceu lá, nessas circunstâncias. Então, no mínimo, valeu a pena pela criança para ela poder conhecer o pai. E o outro tinha gêmeos também, que não conheceu lá no dia da oitiva, no caminho da cela da delegacia até a viatura. Então, a gente vai tentar municiar o Ministério Público com o máximo de informação e documentos para que isso não fique impune, que isso vá até o fim para que seja apurado. A gente está sendo cobrado por instituições da sociedade civil, a comissão, a pastoral carcerária também já nos cobrou uma reunião para saber qual que está o andamento disso, os familiares também, e a gente não descarta em breve um manifesto em frente aqui ao presídio com essa camiseta aqui, tá? Com familiares, com advogados que se sensibilizem com a causa, com todo e qualquer cidadão que acha que tortura também é crime. Parabéns, doutor Marcelo. Aqui até um comentário perfeito para o que você está falando. Advocacia ativa temos em redenção, entusiastas nas diversas áreas do direito, instigante para os jovens juristas. E é verdade, a advocacia está muito bem representada por pessoas que estão aí no sistema OAB, lutando pela classe, com uma advocacia de verdade, uma advocacia legítima, que realmente faz cumprir todo o juramento que fez ao receber a sua carteira de ordem. Doutor Marcelo, faltam 7 minutos para terminar a nossa live, passar rápido quando o assunto e a conversa é boa.
E aí eu queria te passar a palavra para tu fazeres as considerações finais, para passar uma mensagem aí de otimismo para a gente, perspectiva da advocacia agora para esses próximos meses, que eu digo, a gente está melhor do que mês passado, mas não podemos esquecer que ainda estamos diante de uma pandemia, ainda precisamos cumprir com protocolos, evitar aglomerações, se proteger, porque a doença ainda está aí. Mas muitas coisas já voltaram, muitos trabalhos já retornaram, e a gente queria te ouvir, a tua posição, a tua fala nesse sentido. Professor, eu acho assim que a gente tem que tirar muito aprendizado de tudo isso. A gente tem que sair fortalecido. E, além disso, a gente tem que aprender muita coisa. A gente tem que levar muito aprendizado pelo lado profissional. A gente tem que captar essa ideia de que a tecnologia realmente vai ser a nossa grande aliada, que a gente não precisa ter grandes escritórios, mas a gente pode ter uma estrutura mínima para poder fazer um trabalho de excelência, se valendo da tecnologia para isso. A gente tem que aprender a se cuidar mais, né? Cuidar da saúde. Advogado realmente não tem salário, mas a gente vai ter que aprender de que a gente vai ter que ter uma reserva financeira para alguma emergência. Verdade. Não é? Então, é um aprendizado mais que a gente ama as pessoas, que a gente está com saudade, que a gente perdoa, que a gente quer estar junto. É porque a gente não sabe o que acontece de uma hora para outra. A gente está vivenciando agora um luto muito forte do prefeito daqui, que foi um susto para todo mundo. Então, vamos nos cuidar mais, vamos cuidar de quem está perto da gente, vamos procurar fazer o melhor na advocacia e realmente a gente aprendeu que a advocacia é instrumento para melhorar a vida das pessoas. A gente se preocupa muito no início, eu falo isso para os jovens advogados, a gente se preocupa muito em ter a nossa grana, a gente quer ter a nossa estabilidade financeira, que na advocacia quase não tem estabilidade. Financeiro, um retorno espiritual, um retorno Voltou, afetivo. tinha congelado, doutor Marcelo. Congelou? Pois Voltou, então voltou. a gente nesse exercício aí da profissão, a gente vai ter retorno financeiro, vai ter retorno espiritual, afetivo, a gente vai dormir tranquilo, com a sensação de dever cumprido, que é o nosso papel é esse, de melhorar a vida das pessoas. Então, eu desejo muita esperança para todo mundo aí, que não desista, que nessas relações a gente, enquanto advogado e advogada, nós somos os únicos que não podemos desistir. A gente realmente é o alicerce de quem está procurando ajuda. Então, se a advocacia ruir de alguma forma, realmente o caos vai se instalar e a gente está à sorte de qualquer tipo de violência, seja ela do Estado, e a gente não pode. A gente tem que passar isso também para as nossas famílias, para os nossos clientes, os nossos constituintes. Com certeza. Você falou um ponto muito importante. Não só nós, da classe da advocacia, precisa pensar nessas reservas, como todos os setores, né, refletiram para isso. Restaurantes, Sim. bares, comércios, hotéis, escolas, companhias de transporte. Todo mundo precisou reparar que tinha que ter uma reserva de no mínimo 3 meses, porque menos do que isso não é possível. Nem até os 3 meses já não é o suficiente, mas olha uma presença aqui na live. Tá acabando. E não é nem só ter uma reserva. Não é nem só ter a reserva. Deixa eu só acabar. O que foi, doutor Marcelo? É a gente também saber priorizar aquilo que realmente importa, né? Que isso também é uma forma de ter uma reserva, né? A gente, às vezes, faz investimento que não tem retorno nenhum. Esse tipo de investimento aí que está no seu colo também é muito bom. Não é? Ficando desde março grudada na mãe. E eu faço normalmente a live, eu estou em casa, no escritório de casa, eu tranco a porta do escritório, porque senão essa daqui vem toda hora, né? E hoje não foi trancado, ela veio visitar a gente na live. E eles foram os que mais aproveitaram essa família que a gente pôde, no momento único na vida, ficar grudado com todos eles. Porque nem numa viagem que faz toda a família é possível esse momento familiar de união. Então, doutor Marcelo, muito obrigada. Parabéns por toda
a sua dedicação e da sua equipe, por todo o seu empenho, tudo que tu conversaste aqui com a gente realmente foi muito, muito bonito de ouvir desse trabalho todo tão importante e que sirva de casos, né? De boas práticas para outras subseções, para outras pessoas, porque não necessariamente é uma subseção da OAB que precisa fazer isso, mas toda a sociedade pode ter esse olhar para o próximo, esse olhar para o resto dos cidadãos e, de alguma forma, tentar melhorar a vida de todos. Parabéns, obrigada pela oportunidade de estar conversando contigo, dessa nossa conversa ficar gravada no IGTV e justamente poder... Vai fazer careta agora na live. Vai ficar gravado, Maria, com as caretas na live. Muito obrigada. E agora a gente vai para outra sala virtual do Zoom para ouvir o painel da Comissão de Estratégia e Liderança de Escritórios. Aguardo todos vocês lá. Um grande beijo. Boa noite a todos, gente. Até amanhã. Amanhã tem live com a subseção de Cametá. A gente vai estar aqui fechando a semana e semana que vem tem mais live, que ainda é agosto, ainda é mês da advocacia. Ótimo. Tchau, Grande abraço. obrigada.